Bem, pessoal, a nossa aula 2 é sobre conhecimento científico e ciência. Quando a gente fala em metodologia da pesquisa ou metodologia científica, é uma disciplina que a gente pode dizer que estuda os caminhos do saber. Então, a gente entende que método quer dizer caminho, quer dizer formas, de se seguir. A logia vem do logos, que vem de discussão, que quer dizer estudo, e ciência, que quer dizer saber. Então, nós vamos estudar como se chegar ao saber, tá? Bem, primeiramente, a gente precisa entender como que nasceu o pensamento científico. E ele nasce no pensamento filosófico-científico, primeiramente. Então, esse pensamento, ele surgiu na Grécia por volta do século VI, ali, antes de Cristo, com os filósofos pré-socráticos. E até então, o pensamento que existia na época era o pensamento mítico. Esse pensamento, ele explicava os aspectos da realidade de forma sobrenatural, de forma relacionada a mistérios, a coisas sagradas ou a magia, e era transmitido de forma oral, de geração para geração. Existia uma insatisfação muito grande com esse pensamento mítico, porque a explicação do real se esbarrava no inexplicável, na impossibilidade do conhecimento, certo? E muitas vezes ficava fora da compreensão humana, tá? Bem, qual era o outro problema que tinha com o pensamento mítico? Cada cultura possuía os seus mitos para explicar a realidade. Quando a Grécia passa a ser um centro de comércio e muitas culturas passam, a se encontrar na Grécia, cada uma tinha uma forma diferente de explicar a realidade. Então, isso começou a ter conflitos. Veja bem, coloquei aqui uma figura de um raio aí, trovões, uma tempestade. Quem já assistiu Vikings, quem já assistiu o filme do Thor, sabe que pelo pensamento mítico, certo? Quando tem uma tempestade, eles explicavam que era o Thor batendo o seu martelo, era Thor que estava bravo. Era uma das formas de explicar o que tinha na realidade, essa realidade. Acontece que cada cultura tinha sua forma de dizer por que estava tendo uma tempestade, estava tendo raios e tudo mais. A partir do momento, então, que o pensamento filosófico, científico, ele começa a surgir, então nós temos uma mudança desse pensamento mítico para o pensamento do logos. Então, o logos, ele vai tentar explicar a realidade por meio da natureza, é a natureza explicando a natureza, certo? Então, os primeiros filósofos buscaram explicar o mundo natural, que é a física, e daí, vem a física, baseado essencialmente em causas naturais. É o logos, é o discurso racional, tá? Então, segundo eles, a chave para a explicação do mundo está no próprio mundo e não fora dele, numa realidade misteriosa ou numa realidade mágica, tá? Nesse momento, então, o mundo se abriu ao conhecimento, a possibilidade total de explicação, que em princípio, então, é a ciência. Mas isso não foi uma mudança brusca, tá? Então, não foi lá no século VI a.C. que começou, que teve essa mudança. Não, foram séculos de mudança, não vai e vem, uma hora o mítico prevalece, depois vem o logos. Então, foi um processo longo e gradual dessa transformação do pensamento mítico para o filosófico científico. Então, a primeira questão é que o pensamento filosófico científico, ele é crítico, ele critica as informações, ele discursa, ele dialoga, ele questiona as informações. Então, a partir desse momento, as teorias não são mais apresentadas como verdades dogmáticas, absolutas e definitivas. Elas eram passíveis de ser discutidas, de terem divergências, de permitirem formulações e outras alternativas, tá? As propostas que eram divergentes, elas deveriam ser justificadas, explicadas e fundamentadas, e por sua vez submetidas novamente à crítica. Então veja que agora não tem mais um pensamento dogmático. Todo novo pensamento ele tem que ser colocado na crítica novamente.
O pensamento filosófico científico, então, ele permanece unido, no sentido que ele é filosófico e científico, até a Revolução Científica em 1543. Então, veja que são séculos, certo? E a partir da Revolução Científica, então, a gente passa a ter o pensamento filosófico e o pensamento científico, tá? Bem, então, o pensamento científico, ele acontece quando as obras de Aristóteles, que é lá de 4, né, do século 4 a.C., ele é reintroduzido na Europa, certo? No século XII, e ele vai ser responsável por voltar à questão da pesquisa experimental e na importância da investigação da natureza que o Aristóteles propõe lá atrás, certo? Inclusive, os tratados de Aristóteles, eles permanecem esses 12 anos. Então, ele fez um tratado de astronomia que permaneceu, Ptolomeu fez algumas modificações e ele permanece depois até Copérnico. Então, era o tratado que se tinha para explicar como que o cosmos se organizava, tá? Bem, em 1543, então, a obra do Nicolau Copérnico, ele marca o início da Revolução Científica. Claro, pessoal, que não foi em 1543 que eles falaram, hoje está nesse ano é a Revolução Científica. Séculos mais tarde, então, que se volta e se determina que esse ano é marcado como o ano da Revolução, tá? E o que marca, então, é a obra, né, dos orbes celestes. E nessa obra, então, Copérnico fala do sistema heliocêntrico e ele defende matematicamente esse sistema. Então, ele não só observa, como ele calcula, ele utiliza a matemática para explicar a natureza. E é isso que caracteriza a Revolução Científica, a introdução da matemática como uma chave, uma peça-chave para explicar os fenômenos da natureza. Então, a partir desse momento, as informações que eram qualitativas, que eram somente informacionais, elas passam a ser quantitativas. Bem, a partir desse momento, então, há uma valorização da observação e do método experimental. A gente tem uma ciência ativa, certo? E a utilização da matemática como linguagem da física. E isso vai ser proposto, né, por Galileu, que foi um dos maiores, né, pesquisadores experimentais da época, vamos assim dizer, certo? E a matemática tem, então, a sua importância. Então, a ciência moderna, ela vai integrar o saber e a técnica, e ela vai fazer com que problemas práticos levem a desenvolvimentos científicos, tá? Bem, hoje, se a gente for pegar ali os conhecimentos que nós temos, eu vou linkar 4 tipos de conhecimento. Existem outros conhecimentos musicais, artísticos, mas a gente vai pegar esses 4. Nós temos um conhecimento popular, um conhecimento religioso, né, também teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Bem, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O conhecimento popular é um conhecimento que nós temos no nosso dia a dia, certo? Ele fundamenta-se muitas vezes em estados de ânimo e em emoções. Ele é reflexível, mas ele é limitado pela familiaridade do objeto, não tem uma formulação geral. A organização é pessoal, né, das ideias, ele é um conhecimento assistemático. Ele é limitado às experiências diárias das pessoas e ele conforma-se com aparências. Então, ele é falível, certo? E ele é inexato. Mais à frente, a gente vai dar alguns exemplos, né, do conhecimento popular. Então, nós vivemos mergeados com esse conhecimento, tá? A gente cresce com esses conhecimentos populares, tá? Bem, nós temos também o conhecimento filosófico, certo? Que é um conhecimento também que emerge da experiência, certo? Os enunciados filosóficos, eles não podem ser confirmados, eles também não podem ser refutados, certo? Eles são racionais, certo? Eles são bem fundamentados, bem correlacionados. Eles têm uma representação coerente da realidade, só que ele também é infalível e exato, né? Então, o conhecimento filosófico, ele não é submetido a testes de observação, de experimentação. E ele é muito importante para trazer a racionalidade para nós,
tá? Ele é muito interessante a gente ter um pouco de conhecimento filosófico para a gente pensar racionalmente, e isso ajuda no conhecimento científico, tá? O conhecimento religioso é um conhecimento, então, que vai ter proposições sagradas, dogmáticas, que não são questionáveis, certo? Todo conhecimento é revelado por pelo sagrado, né, dependendo aí das religiões, certo? É uma verdade indiscutível, tá? As ideias são organizadas, tá? De acordo aí com os livros de referência, e é uma atitude de fé perante um conhecimento revelado, ele não é verificável. Bem, o conhecimento religioso também nos permeia, certo? Bem, o que eu tenho a falar do conhecimento religioso? É um conhecimento que nós temos que respeitar, independente da religião. Então, eu sempre falo, por exemplo, para quem está fazendo engenharia civil, se você for contratado para construir uma mesquita, você vai ter que construir essa mesquita virado para Meca. Não se tem o que fazer, tá? Então, é respeito. Se você está na área de alimentos, existem algumas religiões que têm várias questões alimentares, né? E essas religiões, então, elas querem um mercado fiel a essas exigências e elas pagam até mais por produtos que têm um selo de certificação que não tem determinados componentes num alimento, né? Seja carne, seja carne de boi, por exemplo, ou outro derivado, né, de animal. Então, você também tem que respeitar, certo? E aí nós vamos falar do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele lida com ocorrências ou fatos reais, certo? Todos esses fatos, eles são verificados pela experiência, por experimentação, tá? É um saber ordenado logicamente, porque ele tem método, certo? E formado por sistemas de ideias, de teorias, de leis que explicam de forma geral muitas coisas, tá? Ele é verificado, né? Verificável. As hipóteses não comprovadas não pertencem à ciência. Então, o que você comprova pertence à ciência. O que você não comprova não pertence à ciência. Ele é falível. Olha que interessante. Ele não é definitivo. Ele não é absoluto, ele não é final. E é isso que explica por que nós estamos aqui hoje. Quando vocês entram na faculdade, na universidade, vocês estão procurando conhecimento científico. E vocês vão ser contribuidores do conhecimento científico futuro. Por isso que ele não é absoluto, por isso que ele não é final. A ciência está em constante movimento, tá? E ele é aproximadamente exato. Olha que interessante. É uma ciência dinâmica. Ela tem um desenvolvimento de técnica, reformulações de teorias e ela está sempre ciclando, ela está sempre melhorando, tá? Bem, vamos pegar então esses dois tipos de conhecimento, o popular e o conhecimento científico, certo? O conhecimento popular, ele também é transmitido de geração a geração, né, por meio de conhecimento de educação informal. E o conhecimento científico, ele já não, ele é racional, ele precisa de procedimentos científicos e ele explica como e por que os fenômenos ocorrem. Então, olha que interessante. Vamos dar exemplos para a gente comparar o conhecimento popular, também chamado de senso comum, com o conhecimento científico. Para se fazer pão, certo? Você pode perguntar aí para uma tia, para a avó, para a mãe, como fazer pão e ela vai te explicar como fazer pão. Isso é um conhecimento popular. Então, às vezes o pão cresce, às vezes o pão não cresce, você não consegue replicar fielmente a receita, você pega a receita da sua mãe, você tenta fazer, você não consegue fazer. É um conhecimento. Você consegue fazer pão? Você consegue. Mas explicar todo o processo que está acontecendo na fabricação do pão, quem explica é o conhecimento científico. Então, muitas vezes, pessoal, a gente tem conhecimentos populares que têm base científica, como é, por exemplo, a fermentação. Então, a fermentação é um processo bioquímico que foi estudado aí há uns 50 anos atrás, mais ou menos, com as leveduras, né, que são esses seres aqui em cima, e tem uma explicação de como, de por que acontece esse processo, certo? E o conhecimento popular, ele não explica, ele fala porque sim. Você fala para sua mãe, por que tem que colocar o fermento para crescer na água morna? Ah, porque sim, porque senão ele não cresce.
No conhecimento científico tem uma explicação como que a temperatura influencia no crescimento das leveduras, certo? Então, veja que muito conhecimento popular vai ter cunho científico, só que no nosso dia a dia a gente não tem acesso, às vezes a gente não sabe do conhecimento científico. Outro exemplo aqui, desculpa. Então, o conhecimento popular e o científico, ele se difere na forma de observação, no método e nos instrumentos do conhecimento, né? Então, o conhecimento, às vezes, ele pode até ser verdadeiro e comprovável, mas não necessariamente científico. Se vocês olharem aí uma fábrica de pão, né, esses pão de mercado, é feito toda a massa, né, a parte de fermentação, assar o pão, de milhares de pães ao mesmo tempo e todos eles dão certo. Então, às vezes você vai tentar fazer 2 pão em casa, você não consegue. Uma fábrica, uma indústria consegue fazer, porque ali tem um conhecimento científico aplicado, tá? Outra questão também, hoje todo mundo tem um celular aí na mão, certo? Né, baixa aplicativo, né, faz alguma coisa, você acha que tá, né, sabendo fazer alguma coisa aí no computador, no aplicativo, alguma coisa assim. Só que tem todo um conhecimento científico, né, de algoritmos por trás, certo? Então, quando você conversa com alguém das ciências da computação, essa pessoa sim tem o conhecimento científico por que as coisas funcionam, os aplicativos, né, ou um computador funciona da forma como ele funciona, tá? Então, tem explicação no conhecimento científico. Mais um exemplo aqui, vocês conversarem com um pedreiro e ele vai falar como constrói uma casa, certo? No senso comum dele, tá? Por que tem que ter uma fundação de tantos metros? Ele vai falar que é o suficiente para casa, para manter a casa em pé. Se você conversa com o engenheiro, ele explica e te mostra matematicamente por que a casa tem que ter aquela fundação, ela tem que ter aquela estrutura, tá? Então, vejam as diferenças. Então, o conhecimento popular é aquele porque eu vi, porque todo mundo diz, porque todo mundo faz assim, porque assim funciona, certo? E muitas vezes ele fala, por exemplo, a questão dos chás, né? Tem muita gente que toma chá, tem os chás que tem substâncias que realmente têm comprovação científica, né? Que traz algum benefício, e a pessoa fala assim, eu tomei esse chá, me senti bem. Não, sentir bem não quer dizer que é um conhecimento científico, mas quando se analisa a composição química desse chá, se determina quais substâncias que trazem essa sensação, então, tá? São conhecimento popular, eu ouvi dizer que é assim, então ele não sistematiza as ideias e não tem análise crítica, não critica, né, ali o conhecimento. Tá? Então, o conhecimento popular, pessoal, a partir de agora, a partir do momento que vocês entram na academia, esse tipo de conhecimento, ele tem que se transformar no conhecimento científico. Não é mais, porque é assim, não, por que é assim? Então, você tem que ir atrás do conhecimento científico e descobrir por que é assim, tá? Bem, então, o pensamento científico, ele é necessário para a ciência, tá? Então, isso é fato. Então, a gente pergunta, o que é ciência, tá? A ciência, eu busquei num dicionário aí, né, uma definição. Então, o que diz aqui? Ciência é conhecimento ou saber excessivo conseguido pela prática, raciocínio, reflexão. Esse é a definição assim, mais enxuta. Depois nós temos a reunião dos saberes organizados, obtidos por observação, pesquisa, demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos ou de maneira racional, as normas da ciência. Então, pessoal, para ter ciência, nós precisamos ter método, nós precisamos ter organização, nós precisamos ter essa forma racional de pensar sobre algo que precisa ser explicado, tá? Então, o que difere conhecimento popular de científico é o método, certo? É a forma como se chegou no resultado. Então, quando vocês olharem uma notícia hoje que tal medicamento ou que tal substância faz bem ou não faz bem, ou que tal material foi desenvolvido para um determinado equipamento, que ele é melhor do que outro, busque no conhecimento científico para ver que método que foi utilizado para dizer que essa substância ou essa nova substância aí foi comprovada para ser melhor ou não.
tá? Então, sempre busquem no método científico. Bem, o método científico, o pensamento científico, então, a partir lá de 1543, ele vai ter um grande influenciador, que é o Francis Bacon. Bacon, ele era inglês, certo? E o Bacon, ele tinha uma ideia que a ciência era um importante instrumento de desenvolvimento da sociedade e bem-estar dos indivíduos. Ele tinha uma visão de ciência aplicada. Se a gente pensar nessa época que ele nasceu, é a época das navegações, é a época que estava aumentando, uma época de interesses comerciais muito grande, né, por parte da Inglaterra. Então ele pensava que a ciência ela tinha que trazer benefícios para a sociedade, para os indivíduos. Tá? Então, através da observação dos fenômenos e irregularidades, né, ele tinha que estabelecer relações entre eles que resultavam em leis e teorias. Então, a partir de fenômenos específicos, se chegar a conclusões mais gerais que poderia ser aplicado em outros casos que não tinham sido observados primeiramente. Tá? Então, ao conhecer as leis que explicam o funcionamento da natureza, nós podemos fazer previsões e tentar controlar os fenômenos de modo que nos seja proveitoso. Então, olha a ideia que ele tinha. Certo? A partir do momento que a gente sabe como a natureza funciona, nós podemos prever então o seu funcionamento e tirar benefício disso. Então vamos pegar exemplos de previsão do tempo. Nessa época, imagina as navegações da forma como era precária que era feito. Hoje, a navegação é feita precisa, porque se sabe as condições meteorológicas, as condições de vento, as condições marítimas, prevendo, né, matematicamente o que vai acontecer, com base nos dados que já se tem como prever, então, as condições meteorológicas, né, da navegação, tá? A célebre frase que a gente conhece, saber é poder, é de Francis Bacon, tá? Então, a partir de hoje, quando você fala saber é poder, vocês vão saber que é de Francis Bacon, um inglês, tá? Bem, pessoal, a ciência, em todo o seu momento, desde lá do pensamento filosófico científico, ela busca pela verdade. Então, eu trouxe um texto aqui muito interessante sobre essa busca da verdade. É um texto que está no livro do Freire Maia, que foi um geneticista brasileiro. E o Freire Maia diz o seguinte, né? A ciência-processo é histórica e ela é dialética. Histórica porque se faz no tempo, pela inspiração, pela inventividade e pelo trabalho dos cientistas. Dialética porque contém dentro de si o germe de sua própria negação. Não é estática, não é dogmática, nunca está pronta. Está sempre se refazendo, nunca é dada, é sempre conquistada. Pode negar agora o que afirmou ontem. Poderá desdizer amanhã as proposições que foram aceitas hoje. A sua verdade é a verdade científica. No fundo, é uma verossimilhança, uma mera quase verdade. Olha que interessante, pessoal. O que ele está dizendo aqui é que a ciência não é dogmática. A ciência ela não está pronta e o que se consegue de resposta dentro da ciência, essa resposta não é final. Pode ser final? Pode, mas nem sempre ela vai ser a final. Então a ciência ela fica numa quase verdade. Olha que interessante. E vocês vão entrar nesse mundo científico e contribuir para se chegar um pouco mais à verdade e um pouco mais à verdade. Então a gente nunca vai alcançar totalmente essa verdade. É isso que propõe essa ciência moderna. Um exemplo, pessoal, o geocentrismo com o heliocentrismo. Então, o heliocentrismo foi a verdade por muito tempo, porque de acordo com as observações que eles tinham, e eram observações, então, erradas, eram observações com viés pessoais, eram com viés religiosos, se tinha, então, um modelo heliocêntrico, certo? Bem, a partir, então, de Copérnico e aí de Galileu, o Galileu, ele pega, então, um instrumento, ele olha para o céu e ele percebe que não é bem assim. E ele propõe também um modelo geocêntrico e explica matematicamente. Então, veja que a verdade, ela mudou, era uma quase verdade. Então, agora a gente tem uma verdade, certo? É uma verdade absoluta, a parte, não que a Terra é o centro do universo, né? Que o Sol é o centro do universo, mas que o Sol, pelo menos, é o centro da Via Láctea, certo? Então, a gente tem
a uma quase verdade aí por muito tempo e depois essa verdade ela se modifica com novos acontecimentos, tá? Outra ideia aqui, ó, também. Olha a questão dos átomos, certo? Então veja que antigamente, né, a questão do átomo, né, ela vem também lá, né, dos filósofos pré-socráticos. E esses modelos atômicos, eles vão se modificando a cada nova informação, a cada nova experimentação que era feito. Então, a gente tem quase verdades. Então, era meias verdades, certo? Então, em 1904, o modelo aí do pudim de massas é a verdade da época. É a verdade que eles acreditavam que poderia. Depois, ó, passa-se algum tempo, Rutherford, ele propõe um outro modelo, ele faz outras observações e ele chega a uma outra conclusão, certo? Bem, só que aqui não explicava tudo, então passa-se um tempo, tem mais observações, tem mais experimentações e se modifica o modelo anterior. Então veja que a ciência é dinâmica, certo? E hoje nós temos muitos outros estudos ainda, né, subatômicos, de partículas, subpartículas, que podem modificar ainda algum modelo existente. Então, a ciência é dinâmica. Bem, aqui embaixo eu coloquei, né, a figura aí, né, do Newton, né, que teoricamente caiu uma maçã na cabeça dele, né? Então, quando o Newton faz esses estudos de gravidade, ele tem lá as suas observações, certo? E ele chega então a uma conclusão baseada nessas experiências, nessas observações que ele fez naquele momento, certo? E propõe então a teoria, né, da gravidade, e que inclusive está até hoje, né? Mas ela não explicava tudo, porque ela explicava coisas que estavam dentro aqui da Terra. E as coisas lá de fora? Então, como que a Lua não vem ao encontro? A Terra tem, né, um centro de gravidade, por que a Lua não vem de encontro? Porque os astros não vêm de encontro aí à Terra? Bem, isso ele não conseguiu responder coerentemente naquela época. Passa-se muitos anos e aí tem uma nova explicação sobre essa questão da gravidade, então, universal, essa gravidade aí no universo, né? Que foi até com Einstein também que contribuiu. Então, veja que novos experimentos, novas observações trouxeram novas verdades, certo? Para aquele conhecimento. Bem, essa questão do universo estar fechada, nós já temos uma verdade? Não, não temos. Aliás, no universo é o que mais a gente tem é que buscar fatos, fenômenos para se entender, tá? Nós temos verdades absolutas? Temos. E aonde nós vamos ter os grandes exemplos de verdades absolutas é na matemática, tá, pessoal? Os teoremas, as leis matemáticas, é onde nós temos. Então, o teorema de Pitágoras, né? Olha que Pitágoras foi um pré-socrático, ele é válido para qualquer tipo de triângulo retângulo, independente aí, certo? Então, é uma verdade absoluta? É. Né? Bhaskara é uma verdade absoluta? É. E dentro da matemática, vocês vão encontrar vários exemplos absolutos também, tá? Aqui embaixo, coloquei uma figura aí de uma bactéria dando origem a duas novas bactérias. Então, a vida, a vida, ela surge de um ser pré-existente, certo? Então, é uma verdade absoluta? É, você precisa ter um ser pré-existente, uma vida pré-existente para gerar outra vida, certo? Uma nova vida. Bem, aqui eu trouxe também uma frase muito interessante para a gente refletir, que é o seguinte: a relação do nosso conhecimento com a verdade é como o polígono com o círculo. A semelhança com o círculo aumenta com a multiplicação dos ângulos do polígono. Olha que interessante, pessoal. Então, a gente tem aqui no primeiro exemplo, aqui à esquerda, um círculo com um polígono aí com, né, poucos lados. Veja que a gente percebe que o polígono está ali dentro. Quanto mais aumenta-se os ângulos desse polígono, mais ele se parece com um círculo. Mas matematicamente dá para se comprovar que ele nunca vai ser um círculo, porque ele sempre vai ter os ângulos, né? Bem, o que a gente chega com isso? Veja que quanto mais ângulos a gente tem, mais informações a gente tem, mais fatos, experimentos se tem dentro da ciência, mais próximo da verdade nós chegamos.
mais próximo da verdade os cientistas chegam. Então, o que se precisa na ciência? Precisa se observar, precisa se experimentar, precisa se analisar esses fatos, precisa comprovar essas observações matematicamente. E é assim que nós chegamos perto da verdade. Esse mesmo exemplo a gente pode aplicar a nós. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica, mais nós estamos próximos do conhecimento. E aí eu pergunto para vocês, como que está os ângulos do seu conhecimento? O que você faz para aumentar os ângulos do seu conhecimento? Isso, pessoal, é inerente de cada um. Cada um tem que ter o seu método, a sua forma de aumentar esses ângulos. Quanto mais ângulos vocês tiverem no conhecimento de vocês, muito mais conhecimento vocês vão ter, tá? Bem, pessoal, a ciência, ela é dividida dessa forma, é uma das classificações, existem várias, tá? A ciência, ela é dividida em formais e factuais. Primeiro, formal, porque vem a lógica matemática. A matemática, ela é uma ciência formal, ela tem o seu próprio método, né, tem o seu próprio formalismo, certo? E ela não se enquadra nas ciências factuais, de fatos. A matemática não se preocupa com fatos, ela se preocupa em produzir matemática por matemática mesmo, tá? Então, quando vocês aplicam a matemática lá dentro das engenharias, vocês podem ter certeza que o matemático que desenvolveu isso, né, a teoria, a lei lá que você está utilizando, ele não estava nem um pouco preocupado na aplicação, tá? Agora, as ciências factuais, então a gente tem, porque vai trabalhar com fatos, né? Então a gente tem as naturais, física, química, biologia, e nós temos as sociais, né? Antropologia, direito, economia, tem ciência também dentro dessas áreas, né? Sociais. Então, o método de fazer ciência nessas áreas é um pouco diferente, tá? Mas tem método. Já nas factuais naturais, a gente vai se basear muito pela experimentação, tá? Que é o que a gente vai se ater mais dentro dessa disciplina. Bem, quem faz ciência é cientista, certo? Eu coloquei aí até uma interrogação. Então, eu trouxe aqui algumas figuras, né, algumas pessoas, né, para falar de cientistas, né? Quem faz ciência, as grandes pessoas que fizeram ciência são chamadas de cientistas, né? Aqui nós temos, então, da esquerda, né, para a direita, nós temos Pasteur. Nós vamos voltar a falar de Pasteur na próxima aula. Então, Pasteur foi um grande cientista, ele foi químico, né, do século XIX. Pasteur desenvolveu várias questões, ele que estudou a fermentação. Então, se hoje a gente toma um vinho de boa qualidade, se a gente toma cerveja de boa qualidade, é por causa de Pasteur, tá? Pasteur desenvolveu as vacinas, nós vamos ver como que isso aconteceu também. Então, ele foi um grande cientista ali do século XIX e as suas contribuições permanecem até hoje, certo? No campo da ciência. Temos uma mulher, daqui a única, aqui nós temos a Marie Curie. Marie Curie foi a primeira pessoa e a primeira mulher também a ganhar um prêmio Nobel e 2 prêmios Nobel. Então, ela ganhou um prêmio Nobel em Química e outro em Física, certo? Pelos seus estudos com a radioatividade. Então, ela fez uma ciência básica, que nós vamos falar nisso também durante a disciplina, de estudar as características, né, de alguns elementos radioativos, certo? Foi também ali, final do século XIX, início do século XX, certo? Os seus trabalhos. Temos também Einstein, né? Einstein é muito controverso, tem ame ou odeio, né? A questão do Einstein. O Einstein fez os seus trabalhos aí no final do século XIX, principalmente início do século XX, certo? E quando ele propõe, então, a teoria da relatividade, né? Depois a teoria da relatividade geral, muita gente não acreditou nas teorias do Einstein. Posteriormente se comprovou as teorias do Einstein por meio aí de alguns fenômenos, né, de eclipses e tudo mais, e as suas contribuições, então, fizeram uma reviravolta aí, porque até então se tinha as leis de Newton, certo? E a partir desse momento, então, começa a se pensar de uma forma diferente sobre a gravitação aí universal, tá? Ao seu lado está Newton, né? Então, Newton foi um grande aí cientista, né, do século XVIII. O Newton nasce, né, no ano que morre Galileu. Olha que interessante. Então, Galileu vem com
uma bagagem, né, fantástica de experimentação. Ele morre e nesse ano nasce Newton. E o Newton, então, por conta de uma pandemia, olha só, uma pandemia daquela época, ele tem que voltar para a fazenda da mãe e lá que ele desenvolve todos os suas leis. Não tinha nada para fazer, ficou estudando, né, o tempo todo. E lá ele desenvolve, então, né, lei de inércia, né, lei da gravitação universal e tudo mais, tá? Foi um grande cientista e a parte, né, matemática também, né, do cálculo, ele também participou, né, desenvolveu o cálculo para ajudar lá nas questões físicas dele. Ao seu lado, nós temos aí Darwin, né? Então, Darwin foi um cientista muito polêmico, até hoje ele é polêmico, porque ele trabalhou com uma questão biológica de evolução, que tem um cunho religioso muito forte. Tinha naquela época, né, no século XIX, e continua até hoje. Então, muita gente diz assim, por que ninguém questiona Einstein, mas questiona Darwin, né? Porque Einstein ninguém consegue explicar a teoria dele, né? Ninguém consegue calcular matematicamente, né, o que o Einstein propõe, mas na teoria da evolução todo mundo consegue aí dar seus pitacos, né? Então, o Darwin, ele tem muitos estudos observacionais, né, de espécies, de materiais biológicos, e eles chegam então à teoria da evolução. Essa teoria da evolução, então, posteriormente, com, né, o redescobrimento do trabalho de Mendel e por volta lá de 1930, então ela é reformulada no neodarwinismo, certo? Que é a teoria da evolução que nós temos até hoje, né? Bem, e aí eu coloquei duas pessoas aqui, o Pierre de Fermat e o Francis Bacon, lembra que eu falei para vocês? O Francis Bacon, pessoal, ele não era cientista, tá? Ele fez muitas contribuições para a ciência, mas ele em si não era cientista. E o Pierre de Fermat, ele é muito conhecido na matemática, ele não era matemático, ele era um juiz, e ele acreditava que, por ser juiz, ele não poderia conhecer, ter amizade com as pessoas da cidade onde ele morava, porque se ele fosse um dia julgar essas pessoas, ele não faria um julgamento adequado. Então, ele não tinha amigos e estudava matemática nas suas horas vagas, certo? Então, princípio de Fermat, teorema de Fermat, número de Fermat, se vocês buscarem sobre ele, vocês vão ver muitas contribuições dele na matemática. Bem, nós temos cientistas brasileiros que infelizmente a gente não conhece, a gente não dá o seu valor. Eu trouxe alguns deles aqui. O Marcelo Gleiser é um físico, né, que está ainda atuando, né? O Miguel Nicoleles também é um neurocientista que estão em atividade, ele está em atividade, aliás. Bem, qual que é o problema desses cientistas, né? Não, problema não, né? Assim, eles são grandes cientistas, mas eles estão erradicados nos Estados Unidos. Então, eles não conseguem fazer a pesquisa deles aqui no Brasil, infelizmente. E nós temos aí dois que já morreram, né? O César Lattes, ele foi descobridor do meson pi e ele foi o primeiro brasileiro que tinha tudo para ganhar o Nobel. No Brasil não tem prêmio Nobel, né, que é o prêmio máximo aí de reconhecimento, né, dos cientistas dentro das suas áreas. E o César Lattes, ele estava nos Estados Unidos. O grupo, né, que ele estava lá nos Estados Unidos ganhou o Nobel de Física pelo meson pi e ele ficou de fora, tá? E nós temos aí o Carlos Chagas, que estudou, né, as doenças tropicais, principalmente, né, as brasileiras, e teve grandes contribuições de saúde pública no Brasil, e a gente não tem, nós temos, né, a Fundação Carlos Chagas, mas a gente não tem esses méritos. Então, esses são os cientistas que eu aqui escolhi ao acaso. Existem outros? Existem, pessoal. Agora, com essa questão da pandemia, vieram à tona muitos nomes, então seria interessante a gente buscar ir atrás desses nomes para a gente ter familiaridade com eles, tá? Bem, pessoal, eu deixo então aqui para vocês uma sugestão de filmes, de histórias aí de grandes cientistas, certo? Uma Mente Brilhante, um filme fantástico, fala de um matemático, ele ganhou um prêmio Nobel. A Teoria de Tudo é interessantíssimo porque ele mostra o trabalho do cientista em plena guerra. Né? Se vocês acham que trabalho de cientista é fácil, não é fácil. Então, assistam a Teoria de Tudo e vejam quanto tempo que ele levou para conseguir o seu achado e num tempo de guerra, certo? A Criação fala de Darwin, a Alexandria fala da primeira matemática, o Jogo da Imitação
fala do Stephen Hawking, né? Muito interessante. Ah, desculpa, pessoal, eu confundi, tá? A teoria de tudo fala do Stephen Hawking e o jogo da imitação que fala aí do desenvolvimento, do início da ciência da computação, tá? Perdoe, pessoal. Estrelas Além do Tempo fala de mulheres na ciência na NASA, tá? Fantástico também. E O Homem que Viu o Infinito, eu coloquei até esses asteriscos aqui, fala da matemática, né? De um indiano que foi para matemática. E ali, pessoal, eu quero que vocês se atentem ao seguinte: apesar dele ser da matemática, né? Que não é uma ciência experimental, ali ele tinha que provar, ele tinha que mostrar os achados dele. E aqui mostra uma base científica. A ciência não é porque é assim. Eu achei que era dessa forma. Não, ele teve que demonstrar. E todo o filme mostra essa luta dele para demonstrar as coisas que ele tinha deduzido, né, lá atrás. Então são sugestões de filmes muito interessantes, né, que vocês aproveitem o tempo de vocês para assisti-los, certo? Bem, pessoal, essa aula termina aqui e em breve a gente volta na aula 3.